Eu agora vou conversar com o professor da Faculdade de Educação da USP, dirigente da campanha nacional pelo direito à educação que coordenou de 2006 a 2020, Daniel Cara. Daniel, bom dia, prazer conversar com você. Tudo bem com você, Daniel? Tudo bem, Mário? Um prazer conversar contigo, conversar com todos os seus ouvintes e com quem acompanha seu trabalho importantíssimo aí na Bahia. Daniel, me fale aí sobre esse Enem, rapaz. Que coisa mais complicada isso, né? Perto do exame, várias pessoas pedem demissão, o presidente disse que estava do jeito dele. Daniel, conte aí pra gente, como é que é essa história aí, por favor. Olha, bom, em primeiro lugar, esse Enem é o Enem dos servidores do INEP, né? Eu quero até deixar aqui uma denúncia registrada, porque o governo Bolsonaro deixou de alimentar o sistema do Enem e a gente vai ter problemas para o próximo ano, em relação a números de itens, em relação à qualidade dos itens, porque não foram renovados. Mas esse ano foi o Enem dos servidores, que conseguiram resistir às tentativas do governo de elaborar item, de excluir item, de fazer assédio moral aos servidores, assédio técnico aos servidores. E, na prática, o que aconteceu no domingo, né, que foi a prova que era mais tensa, porque era a prova de ciências humanas, o tema da redação, os servidores conseguiram, diante de todos os ataques do governo Bolsonaro, conseguiram reagir a esses ataques e manter os procedimentos técnicos. Então, no fundo, doutor Mário, é uma vitória da ciência. Eu acho que esse aspecto é importante. Foi uma vitória da ciência, uma vitória do serviço público brasileiro. Agora, nós temos problema para o ano que vem e a gente vai ter que trabalhar muito na defesa dos servidores, porque domingo que vem é a prova, a última prova, né? A prova de ciências da natureza, ciências exatas, e aí a gente vai ter um momento mais dramático na outra semana, porque aí os servidores vão ficar completamente expostos, né, ao governo Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, eu estou bastante feliz com o que aconteceu no domingo. A gente conseguiu trabalhar no sentido de defender os servidores, fizemos ações na justiça, enfim, nós trabalhamos muito e o resultado disso foi um Enem que respeitou os estudantes brasileiros, em que pese o fato de que nós perdemos muitos estudantes que prestaram a prova. A gente, desde 2017, vive um funil. A cada ano que passa, diminui o número de inscritos no Enem. E isso se deve a diversos fatores, entre eles a forma como o governo Bolsonaro tem realizado a prova, no sentido de que ele desestimula os estudantes a, de fato, prestarem o Enem e acreditarem nesse momento tão importante que eu passei, o senhor passou, que é o ingresso na universidade. Ô, Daniel, me diga uma coisa, quando o Bolsonaro chegou no governo, ele arranjou lá acho que ele era colombiano, ministro da Educação. Foi muito criticado e tal, saiu. Não, agora pior não pode, pior que entrou pior. Aí sai, aí entra, pior não pode. Pior entrou e nem entrou. Entrou e saiu porque teve um rolo lá com o currículo. E depois vem o pior do pior do pior, rapaz. Quer dizer, você acha que ideologicamente, é uma questão ideológica de acabar com a educação, enfraquecer a educação? Como é que você vê isso aí, Daniel? Olha, até é um prazer falar com a Bahia nesse sentido, porque a Bahia produziu o maior defensor da história brasileira da educação pública e que depois o trabalho dele é complementado pelo Florestan Fernandes e pelo Paulo Freire. Esse defensor da educação pública brasileira se chama Anísio Teixeira, Isso. que é o grande mestre de uma figura essencial do debate público brasileiro na formulação da educação, que é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, na prática, na educação, doutor Mário, ele segue o Anísio Teixeira. Então, a Bahia produziu o que existe de mais importante em termos de pensamento sobre educação pública. E o Darcy Ribeiro dizia que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. E sempre foi assim. No governo Bolsonaro, isso é pior. Ontem, o Bolsonaro foi interpelado por um apoiador dele que cita o Hitler como referência de política educacional. E o Bolsonaro sequer critica, ele dá sequência à resposta, dizendo que não dá para mudar as coisas na educação, porque a educação é um transatlântico, e é um transatlântico de resistência.
De fato, a educação tem resistido ao governo Bolsonaro porque é um governo que busca desconstruir a educação pública brasileira. É um governo que busca censurar professores por meio de escolas sem partido, é um governo que busca fazer um processo de intimidação dos estudantes e de crítica à pedagogia como ciência por meio da militarização de escolas, é um governo que investe na educação domiciliar, dizendo que a educação domiciliar é melhor porque a casa é melhor para aprender do que a escola, e o senhor sabe disso, a gente viu na pandemia, todos os ouvintes sabem disso, a escola o aprendizado que faz diferença se dá na educação presencial. Então, é um governo que, no fundo, para sintetizar, ele pensa a educação não como um direito a ser promovido, como qualquer governante tem que pensar, o senhor foi governante, sabe disso, e fez isso. Agora, tem um fator que é mais grave, porque o Bolsonaro pensa a educação como uma estratégia de propaganda das suas teses, que na prática são teses neofascistas. Não tem. Eu converso com muitos pesquisadores no mundo e está todo mundo observando o Brasil, porque, de fato, o Brasil é um país que está se consolidando como uma referência mundial de proto-fascismo, neofascismo. A gente tem aí na Bahia o Observatório do Conhecimento, que é liderado pelo meu amigo Daniel Torinho Pérez, ele também tem pesquisado nesse sentido, tem produzido nesse sentido. O Nelson Preto também aí na Universidade Federal da Bahia. Ou seja, a gente tem que entender que a gente está enfrentando um governo que é contra o povo brasileiro e que tem um perfil autoritário. Então, a educação não é um direito, é a promoção de uma propaganda de um regime que o Bolsonaro quer implementar no Brasil, mas que não vai conseguir, porque vai ter muita luta para que ele tenha algum sucesso e a gente vai impedir esse sucesso dele. Eu estou conversando com o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, da USP, Daniel Cara. Daniel, esse desmonte da educação, você vê inclusive nas universidades. Você se lembra quando Weintraub dizia que a universidade era lugar de maconheiro, era lugar de baderna? Quer dizer, eles estão arrochando. Eu acompanho muito aqui, inclusive a Universidade Federal da Bahia, o reitor, um grande reitor, João Carlos Salles, uma figura maravilhosa. Melhor reitor do Brasil, viu? Melhor reitor do Brasil, só fazer um comentário. É verdade. E cada vez vão apertando no orçamento, apertando tudo quanto é jeito, querem mudar a forma de escolher os reitores. Quer dizer, destruir completamente aquilo que é autonomia. Eu me lembro, Daniel, de Pedro Calmon, foi reitor da Universidade do Brasil, na época chamado Brasil porque era da capital, Rio de Janeiro, né? Um dia a polícia quis entrar lá para pegar uns estudantes, ele foi para a porta e disse: aqui só entra passando no vestibular. Isso ficou famoso, esse negócio aí. Ele era baiano, inclusive, conhecia, uma figura maravilhosa. Mas eles querem a todo custo acabar com a universidade pública, com a escola pública, para poder cada vez mais fomentar escolas particulares e deixar o povo aléu mesmo. Como é que a gente resiste a isso, Daniel? Olha, bom, primeiro, exatamente da forma como o senhor colocou, eu vejo também o problema, porque é um objetivo de desconstrução da universidade pública por um fator muito simples, doutor Mário. O que ocorre concretamente é que não existe democratização da sociedade brasileira sem a democratização da universidade pública. Eu sou conselheiro, além de ser professor da Universidade de São Paulo, sou conselheiro da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e eu acompanhei a política de cotas, lutei pela política de cotas no dia da aprovação da matéria, eu estava no Senado Federal, então a gente sabe o efeito da política de cotas. A verdade é que a universidade brasileira ela vinha se democratizando e está se democratizando, é uma revolução silenciosa que o bolsonarismo quer impedir. E ele quer impedir por dois fatores. Primeiro, porque o bolsonarismo ele se conecta ao debate internacional no que vem sendo chamado de tradicionalismo, que é uma linha política que hoje é dominante na Polônia, é dominante na Hungria, é dominante no Brasil, tem
uma estrutura muito sólida na Índia, que é um país que eu tenho visitado muito nos últimos anos, uma estrutura sólida também nos Estados Unidos, com o trumpismo, né, com o Donald Trump, e também tem uma estrutura sólida em partes do governo russo. O Putin é mais inteligente do que simplesmente deixar o tradicionalismo vigorar. Mas a busca do tradicionalismo é rever todas as conquistas do iluminismo. Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, rever a própria produção científica, rever essencialmente, né, a questão dos valores, da cultura, do conhecimento e da ciência. O resultado disso é que o governo Bolsonaro ele ataca a universidade porque ele é, de fato, obscurantista, e essa é uma questão estrutural para o governo, é uma questão ideológica do governo Bolsonaro. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é que ele tem ojeriza a democratização da universidade. Conversando com a Bahia, e a Bahia da revolta dos malês, a Bahia de uma grande e sólida história, da comunidade Yorubá, da comunidade Fulani, um estado que é praticamente o estado que... Praticamente não, na prática e na realidade, no fato, é o estado fundador do Brasil. A Bahia sabe disso mais do que ninguém, que concretamente a gente vive num país que ainda não superou o pensamento escravocrata e a prática escravocrata. E isso é das coisas que mais doem, né, no debate público brasileiro, que mais revelam o debate público brasileiro. O bolsonarismo, no século XXI, é exatamente o pensamento escravocrata do século XIX, doutor Mário. É exatamente a eugenia do século XX, do início do século XX. Então, a gente, na verdade, está vendo uma manifestação que está se reconstruindo, está se remodelando, mas é que é uma manifestação, por meio do bolsonarismo, que é reacionária. E aí a universidade também é um problema, porque democratizar a universidade significa tirar, de fato, concretamente, o poder dessas pessoas que têm ainda uma cabeça escravocrata. Então, a gente está diante de uma... literalmente, né, aí até concordando com eles, mas por outra perspectiva, a gente está diante de uma guerra cultural. E nessa guerra cultural, eu, o senhor... né, toda a comunidade de ouvintes aqui que nos acompanham, pelo menos a esmagadora maioria, certamente, nós defendemos a democracia, defendemos os direitos humanos, defendemos a ciência. E o bolsonarismo defende um reacionarismo que quer que o Brasil volte, não anos, quer que o Brasil volte séculos atrás para a afirmação de um projeto de poder que vai fazer com que o país tenha todas as suas conquistas de melhoria das condições de vida. Isso já está acontecendo, todas desconstruídas pelo bolsonarismo, inclusive as universidades públicas. Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação. Daniel, agora, especificamente sobre essa prova do domingo do Enem, qual a sua avaliação? Foi uma prova boa, uma prova difícil, como tem sido as provas do Enem. Eu tenho acostumado, sempre faço a prova, né? Quando recebo, enfim, até para poder comentar e conversar aqui com os jovens que eu tenho contato, que estão prestando exame e tudo mais. Então, foi uma prova difícil. A redação é uma redação desafiadora, um tema muito bom, mas um tema desafiador. Agora, foi uma prova que explica um procedimento técnico. Como funciona a prova do Enem? A prova do Enem ela corresponde à teoria de resposta ao item, em que você vai ter itens que são mais fáceis, itens que são medianos, itens mais difíceis. Os itens difíceis da prova eram, de fato, muito difíceis. E o resultado disso é que, como você tem essas três escalas, a gente consegue, pela teoria de resposta ao item, via o algoritmo dessa metodologia, a gente consegue descobrir o estudante que, de fato, domina a matéria e o estudante que simplesmente está chutando em relação à matéria. Então, a prova. Então, o resultado é que essa prova, cientificamente, tecnicamente, foi muito bem construída. Em relação aos itens que estão gerando alguma polêmica e desagrado em relação ao bolsonarismo, que o Bolsonaro tinha dito, mentiu, que a prova teria a cara dele, mas não existe prova com a cara do Bolsonaro, nem com a cara de nenhum presidente, porque a prova corresponde ao Banco Nacional de Itens. O Banco Nacional de Itens ele tem um conjunto de itens que são pré-testados, doutor Mário, ou seja, eles são aplicados, só que não podem ser aplicados no ano em que as pessoas estão prestando exame.
eles são aplicados anteriormente, para não correr o risco de alguns estudantes já conhecerem, né, os itens. Eles são pré-testados e são itens que passam, são formulados, né, por uma banca de formuladores que testam cientificamente se aqueles itens são válidos. Então, a prova de domingo foi uma prova que correspondeu a todos esses fatores. O Bolsonaro, de fato, deu a ordem para o Anderson Oliveira, que é o diretor da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, da EB, do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, deu a ordem para ele excluir itens, ele excluiu. O que acontece? Quando ele exclui itens, ele tem que buscar outros itens aonde? No Banco Nacional de Itens. Só que quando ele faz a exclusão, ele percebe que 13 itens não podiam ser excluídos, porque se fossem excluídos, você descalibraria a prova ficaria descalibrada. E aí, qual que é o resultado disso? Ele teve que retomar esses itens, e aí, entre esses itens, por exemplo, está o item que cita o Engels, né, o trabalho do Engels, e que todo mundo sabe que o Engels é o grande parceiro da vida do Marx. Agora, independentemente do Engels, o que é importante dizer, doutor Mário, podia cair Adam Smith. Eu, por exemplo, daqui a pouco vou dar aula na pós-graduação da Universidade de São Paulo, e eu apresento todos os pensadores do pensamento econômico que falam sobre educação. O Adam Smith foi um dos principais, o Marx foi também um dos principais, e a gente tem que ter a compreensão de que a ciência não se faz com base naquilo que eu concordo, mas se faz com base na qualidade do pensamento produzido, do rigor científico do pensamento produzido. Tanto o Adam Smith, que é um liberal, quanto o Karl Marx, que também é um economista importantíssimo e é um economista de matriz socialista, são fundamentais e que são passíveis de cair numa prova. No caso das questões do Piketty, falando de outro economista mais recente, ou do Engels, o que se coloca ali é essencialmente uma questão de interpretação, né? Então, a prova do Enem, eu vou dizer de maneira cravada aqui, ela é a melhor do mundo, em termos de qualidade da prova. Ela não é a maior do mundo, porque tem exames em outros países, né, especialmente em países com maior população do que a nossa, que são maiores, né, e os chineses estão cada vez mais produzindo exames bastante qualificados e gigantescos, porque a China é, em todos os sentidos, gigante, mas ainda estão distantes de produzir uma prova com a qualidade do Enem. O Enem é muito bom. Muito bem, professor Daniel Cara, muitíssimo obrigado, foi um enorme prazer conversar com você, viu? Tudo de bom, um abraço, espero que a gente continue mantendo esse diálogo aqui, que é muito bom para a gente. Vai ser um prazer, é uma honra participar do seu programa e agradecer toda a gentileza da sua produção, que de fato é muito atenciosa e corresponde a toda a sua vida. Então, quando a equipe trabalha como a liderança da equipe, significa que as coisas estão num bom caminho. Parabéns para o senhor e é um prazer conversar com todas e todos vocês. Muito obrigado, Daniel Cara. Excelente entrevista, professor da Faculdade de Educação da USP.